Olá, nós somos o Grupo PET Pedagogia e eu sou a bolsista Lisiane Pereira Lima. Oi, eu sou a bolsista Larissa Rangel. Hoje teremos mais um PET Entrevista. Essa sequência de vídeos objetiva trazer uma apresentação do corpo docente do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. E nossa entrevistada é a professora Patrícia dos Santos Moura, graduada em Pedagogia no ano de 2001, mestre, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos anos 2007 e 2013, professora adjunta do curso de Pedagogia, coordenadora de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAE-FNDE, na Unipampa, 2017 e 2018. Foi coordenadora institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na Unipampa, 2018 e 2019. Tem experiência na área da educação, com ênfase em alfabetização, letramento e educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: formação continuada, prática docente, educação infantil, ensino fundamental, didática, currículo e planejamento. Bom, professora Patrícia, vamos à primeira pergunta, então, da nossa entrevista. Vamos. Durante sua trajetória formativa, graduação, mestrado e doutorado, qual ou quais das suas formações foram ou ainda são mais impactantes e significativas para a sua filosofia de atuação na docência? Bom, eu considero, muito marcante na minha formação e que influencia na minha prática docente hoje na Unipampa, a formação que eu tive na graduação em Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pela forma com que os professores lá trabalhavam, sempre com muito compromisso, ética e principalmente coletividade. Então, esse espírito coletivo dos professores da minha graduação foi algo que me marcou muito, para a gente não trabalhar com essa ideia que o conhecimento é algo fragmentado. Então, eu vivenciei muitas práticas da minha graduação, práticas, propostas de pesquisa, em que vários professores atuavam juntos, coordenando essas práticas. E isso eu procuro levar aqui para a Unipampa, nas práticas de estágio em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, trabalhando também coletivamente com os outros professores que atuam na equipe de estágio. Isso favorece demais os alunos, no sentido deles perceberem que existe uma linha de trabalho, que permeia a atuação de todos os orientadores de estágio. Então, essa marca da coletividade, eu acho que ela se reflete num trabalho mais forte, num trabalho mais consistente e mais interdisciplinar também. A segunda pergunta, então. Por que você escolheu pela docência como profissão? A docência, como profissão, já era algo que desde a minha infância eu almejava. Eu convivi muito com professoras, na minha família, professores que atuavam em rede pública, cunhada, primas, assim como pessoas que estavam cursando magistério, como a minha irmã mais velha. Então, eu acompanhei ela cursando magistério, confeccionando os materiais, mostrando para mim os trabalhos realizados pelos alunos dela durante a prática de estágio. Então, isso foi muito marcante para mim e muito decisivo também na minha escolha. Então, eu cresci já nesse meio, com essas influências, e fui adquirindo gosto pela profissão. Além disso, também, eu sempre fui uma criança e uma adolescente que gostava muito de estar na escola. Então, eu sempre gostei muito de estudar, e estar na escola, para mim, era um momento de felicidade. Eu gostava tanto de estar na escola que eu chegava a ficar triste quando chegava a época das férias, por exemplo. Então, eu acho que essas duas coisas, esse meio familiar, repleto de professoras, e ainda as vivências positivas que eu tive na escola onde eu estudava, contribuíram muito para que eu fizesse essa escolha. Quais linhas teóricas, ou linha teórica e autores você procura utilizar em sua prática docente?
Como eu trabalho com as práticas de estágio em educação infantil e anos iniciais, ensino fundamental, eu procuro muito, né, no campo do planejamento, eu trabalho muito com o Fernando Hernandes, né, na questão dos projetos de trabalho, para incentivar, né, que os acadêmicos desde cedo já comecem a planejar a partir dessa perspectiva dos projetos, né, um trabalho mais interdisciplinar. Então, Fernando Hernandes, para mim, é uma grande referência, né? Também nesse campo do planejamento e dos projetos, né, outra referência importante para o meu trabalho são as obras de Josette Jolibert, né, que procura incentivar a questão do trabalho com a leitura escrita também a partir de projetos que instiguem a investigação, o trabalho, né, o saber fazer pelos alunos. No campo da alfabetização, que é a minha área de pesquisa, duas autoras com as quais, né, eu sempre trabalho, tanto nas práticas de estágio como na orientação do trabalho realizado com o PIBID, né, que eu coordenei nos últimos 7 anos, os trabalhos da Emília Ferreiro e da Magda Soares. Então, são duas autoras que, para mim, são referência. Emília Ferreiro, na questão, né, da pesquisa dela sobre a aquisição da escrita pelas crianças, e a Magda Soares, que recentemente, né, vem discutindo e problematizando, né, a questão do alfaletrar, né, de uma alfabetização indissociada do letramento. E no campo filosófico, né, que fundamenta toda a minha atuação, minha percepção como sujeito, né, e a forma como eu percebo sujeitos, os meus sujeitos alunos, eu fui muito forjada, né, pela perspectiva filosófica de Michel Foucault, né, que procura relativizar as verdades, que procura olhar para as diferenças. Então, é um autor o qual eu tive muito contato durante o mestrado e doutorado, né, e que me possibilita ter esse olhar, né, mais humilde, como a gente diz, né, de um intelectual mais humilde, que procura fazer a leitura da realidade entendendo o seu contexto. Observando a relação intrínseca da tríade universitária ensino, pesquisa e extensão, você desenvolve ou coordena algum projeto atualmente? Se sim, qual o estudo ou a pesquisa desenvolvida? Aceita colaboradores? Se a resposta for não, participa de algum? Sim, eu coordeno um projeto, né, que procura investigar as concepções das professoras de pré-escola que participaram da formação continuada promovida pela Unipampa através do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, eu, mais 2 ex-alunas do curso de Pedagogia e do curso de mestrado profissional em Educação do nosso campus Jaguarão, na época elas eram, né, uma era aluna da graduação, outra aluna do mestrado, a Gabriele Coelho e a Isadora Cabreira, né, que inclusive a Isadora era petiana também. Então, essas 2 alunas trabalham comigo nesse projeto de pesquisa e também tenho a parceria da professora Zoraia Bittencourt, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, nós procuramos trabalhar, né, com documentos que foram produzidos pelas professoras de pré-escola, né, de toda a região oeste do Rio Grande do Sul, tentando ler, né, o que as professoras entendem por docência, por planejamento, né, por infâncias. Então, todos os temas discutidos durante a formação do PENAIC Unipampa entre 2017 e 2018. Em relação ao currículo da graduação, é notável a ausência de temáticas fundamentais, como gênero e sexualidades, direitos humanos e educação para as relações étnico-raciais. Na sua visão, há outros temas que sente falta de serem abordados para promover uma educação crítica? Dito, né, que algo que ainda falta no nosso curso é uma discussão mais aprofundada sobre educação ambiental e sobre sustentabilidade.
né? Então, são dois temas importantes, né, que tocam diretamente as escolas da educação básica e que nós, no curso de pedagogia, poderíamos fazer discussões mais consistentes, mais aprofundadas dentro do curso. Então, a última pergunta. A senhora poderia recomendar um livro ou algum autor que considera essencial na formação do pedagogo? Como alfabetizadora e preocupada com a formação dos nossos acadêmicos, né, para essa questão de se tornar um professor ou uma professora alfabetizadora, a leitura da obra Alfaletrar, Toda Criança Pode Aprender a Ler e Escrever, de Magda Soares, de 2020. Né? Eu indicaria esta leitura bem atual, né, de uma professora, que é a Magda Soares, que se aposentou e que segue pesquisando e trabalhando com professores da educação básica lá de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Bom, nós, pequenas, né, da pedagogia, gostaríamos de agradecer, professora Patrícia, pela sua contribuição, né, essas entrevistas, como a gente já explicou, é para quem entra, os novos acadêmicos, e muitas vezes nas palavras de vocês a gente acaba se encontrando, né? Agora a senhora falou da Magda, do Alfaletrar, e realmente, eu tenho o livro e não li ainda. Então, vai chamando a atenção, mas muito obrigada pela sua colaboração. Larissa? Eu também gostaria de agradecer pela presença da professora. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para o PET aqui. E não sei se a senhora gostaria de falar alguma coisa também para encerrar. Quero agradecer a oportunidade, né, de poder divulgar um pouquinho do trabalho que eu realizo na Unipampa Campus Jaguarão, e acho a iniciativa de vocês muito importante, principalmente no meu caso, né, que eu trabalho no final do curso, né, nas práticas de estágio. Então, os alunos do primeiro e segundo semestre, alguns deles me conhecem em virtude do PIBID, né, que trabalha com os alunos do início do curso. Mas a grande maioria, né, não tem esse contato comigo, acaba me conhecendo só lá no 7º, 8º semestres. Então, parabenizo vocês pela essa linda iniciativa. Acredito que vai ter um acervo muito produtivo aí de trabalho com os alunos que ingressam no curso de pedagogia.